Fala, meu aluno, minha aluna, tudo bem com vocês? Professor Jefferson Souza na área, o seu professor de matemática. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do raciocínio lógico. A aula de hoje tem foco na banca IGEDUC, né, que é a banca que está organizando o concurso Guarda Municipal Paulista. O assunto que vamos abordar hoje é o segundo tópico do edital, que é sobre lógica de argumentação, sobre equivalência lógica, sobre um pouco de negação lógica, tá? Antes de iniciarmos a resolução das questões e as revisões em si, entra aqui no link, baixa o material que eu deixei aqui totalmente gratuito para você, tá? Se você gostar do material, se você gostar da aula, curte, comenta, compartilha com teus amigos para que esse vídeo chegue a mais gente. Se inscreve no canal porque é muito importante, tá, galera? Sem mais delongas, vamos para a resolução das questões. Questão 1. A questão 1 diz o seguinte: em uma escola, o diretor anunciou aos alunos que, se não forem aprovados em todas as disciplinas, terão que fazer um curso de reforço. A partir dessa regra, podemos escrever a seguinte proposição lógica: se um aluno não foi aprovado em todas as disciplinas, então ele fará um curso de reforço. Com base no conceito de equivalência lógica, vou grifar aqui, ó. Esse é o nosso assunto, tá? Deixa eu melhorar isso. Equivalência lógica. Qual das proposições abaixo representa corretamente a mesma ideia? Ou seja, ele meio que deu o que é equivalência lógica, né? Pelo enunciado. Porque equivalência lógica nada mais é, meu aluno, você pegar uma proposição e reescrever essa proposição mantendo o valor lógico. Se for verdade, continua sendo verdade. Se for falso, continua sendo falso, só que escrito de outra maneira, tá? Só que isso também não pode fazer de qualquer maneira. Existem formas de fazer e eu vou trazer para vocês aqui daqui a pouco na revisão, tá? A primeira coisa a se fazer é destacar o conectivo lógico que estamos utilizando. E nesse caso aqui, o conectivo lógico que estamos utilizando é a condicional, né? Que é o se, então. Só a título de curiosidade, pessoal, tudo que fica entre o se e antes do então, ou seja, entre o se e o então, é chamado de antecedente. Acho importante você saber disso, tá? Antecedente. E o que vem depois do então é chamado de consequente. É interessante você saber dessas nomenclaturas. Existem duas maneiras de a gente poder estar reescrevendo o sim então, tá? Uma proposição composta por sim então, por condicional. Existem duas maneiras de escrever. Que maneiras são essas? Ó, se eu tenho aqui, ó, uma proposição P e não, P não. Se P, então Q, tá? Se P, então Q, eu posso escrever de forma equivalente de duas maneiras. Só que que maneira é essa? Continuando com o conectivo se então, tá? Continuo com o conectivo se então, só que o que é que eu devo fazer? Vou continuar com o conectivo se então, vou trocar a posição, tá? A primeira proposição vai para a segunda e a segunda vai para a primeira, ou seja, vamos trocar a posição e negar todo mundo, tá? Então vai ficar não Q, não P, beleza? E essa maneira aqui é chamada de contrapositiva. Contrapositiva. Vai caber aqui. Muito bem. Contrapositiva. Coube direitinho. Tá? Se eu for pegar uma proposição que está com conectivo sim então e tentar reescrever ela de forma equivalente, continuando com o sim então, eu tenho que utilizar a fórmula da contrapositiva, que é trocar as posições e negar todo mundo, tá? Manter o sim então, manter a condicional, tá? Manter o sim então. Pega o que, o que vem para o primeiro negando e o P vai para o segundo também negando, chamada de contrapositiva. Até o próprio nome ele dá uma ideia disso aí, né? Eu vou
trocar a posição e negar, beleza? E tem outra maneira, que é negar a primeira proposição, tá? Negar a primeira, ou manter a segunda. Essa é outra maneira. E para lembrar, tá? De como negar com ou, o que é que eu gosto de dizer? Lembra do nosso jogador. Neymar. Ou seja, eu vou negar a primeira, ó, neguei a primeira, ou, aqui ó, o Vzinho para cima, ou mantenho a segunda. Tá? Essa é outra maneira de escrever de forma equivalente o sim então. Então vamos para a questão. A gente percebe que todas as alternativas ó, estão com sim então. Ó, sim então, sim então, sim então. Então vamos utilizar, na verdade, vamos utilizar essa primeira aqui, ó. Utilizar a contrapositiva. Deixa eu melhorar isso aqui. A contrapositiva, tá? Que é negar as duas e trocar a posição. Então vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Eu vou pegar aqui a segunda, colocar no lugar da primeira. Como é que eu nego? Ele fará um curso de reforço. Como é que eu nego isso? Ele fará um curso de reforço. Para negar, eu posso dizer, mantendo a ideia aqui, ó, um aluno, né? Então, um aluno não fará o curso de reforço, isso eu estou negando. Vamos procurar aqui na alternativa, ó, um aluno fará o curso de reforço. Essa aqui eu posso descartar. Eu quero que não fará, né? Um aluno não foi aprovado, não. Vamos para a próxima. Se um aluno não fará o curso de reforço, então tá bonitinho aqui, ó. Tá bonitinho aqui, tá? Eu neguei a proposição que, eu chamei aqui de que, ó. Proposição que. Então aqui está a negação de que. Então eu mantenho o sim, então, ó. E vou negar agora a primeira, ó. Um aluno não foi aprovado em todas as disciplinas. Como é que eu nego isso? Só é tirar o não. Um aluno foi aprovado em todas as disciplinas, ou seja, ó, ele foi aprovado em todas as disciplinas. Está bonitinho também aqui. Então, nosso gabarito vai ser a letra C. Aqui está bonitinho, ó, neguei também. Então, caímos naquela situação da contrapositiva, ó, troquei a posição, né? O P estava lá, veio para cá, neguei, mantive o sim então e neguei também aqui. Por que não é a letra D? Vamos ver? Se um aluno foi aprovado, ó, mas não pode ser aprovado. Ele nem trocou a posição, ele só negou tudo. Então misturou tudo. Espero que tenha entendido, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Só recapitulando, o que é equivalência lógica, minha gente? Trocar, escrever a minha proposição, tá? De outra maneira, mantendo o valor lógico. E existe quantas formas de fazer isso? Pelo menos duas a gente vai estar vendo aqui, né? Existem essas duas formas que eu mostrei para você aqui, que são as mais usuais, que é a contrapositiva, ou seja, eu mudo a posição e nego todo mundo, mantendo o sim então. E tem uma outra forma que é escrever o sim então com um ou, mas eu nego a primeira e mantenho a segunda. Por isso que eu escrevi aqui, ó, Neymar. Ou seja, nega a primeira ou mantém a segunda. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 2. O texto seguinte servirá de base para responder a questão. Considere as seguintes proposições. Proposição P. Se chove, então a grama fica molhada. Q. Proposição Q. Se a grama não está molhada, então não choveu. Proposição R. Chove e a grama não fica molhada. Vamos ver o que é que a questão quer. A questão diz o seguinte. A proposição P não é logicamente equivalente à proposição Q. Então vamos grifar aqui a proposição P, tá? Porque vamos olhar para ela e vamos olhar para a proposição Q. Então, essa outra proposição aqui. Perceba que ele está dizendo que não é logicamente equivalente.
Vamos ver se elas são, porque se ela for equivalente, quer dizer que a questão está errada, né? Porque está dizendo que não é. E se não for, então quer dizer que está certo mesmo. A primeira proposição utiliza o conectivo se então, e a proposição que também faz uso do conectivo se então. E a gente viu quase agora que para escrever de forma equivalente, utilizando o se então, o mesmo conectivo, a gente tem que utilizar daquela ideia da contrapositiva, onde o antecedente vira consequente e nega, e o consequente vira antecedente e nega. Como assim, professor? Eu vou utilizar não P e Q, vou utilizar outras letras para não misturar. Tá? Vou escrever S e T, por exemplo. Se S, então T. Para escrever isso de forma equivalente, eu vou pegar o T, ó, que é antecedente, vou trazer ele para o T, que é consequente, vou trazer para o antecedente, ou seja, o primeiro, manter o se então, tá? E vou pegar o antecedente e trazer para o consequente, só que negando também. De forma geral, só é pegar, trocar a posição e negar todo mundo. Beleza? Vamos ver se aconteceu isso. Quem é o antecedente da primeira? A grama fica molhada. Eu tenho que negar e trazer para o antecedente, trazer para o primeiro, né? A grama fica molhada, ou seja, a grama não fica molhada. Se a grama não está molhada, ó, beleza, tá? Então, o antecedente ó, veio para o consequente e não choveu. Então, exatamente isso. Se eu chamei isso aqui de S e isso aqui de T, aqui eu tenho não T, condicional, não S. E é justamente o que a gente tem aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, essas duas proposições aqui, ó, são equivalentes. E a questão está dizendo que não são equivalentes. Então, errado. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 3. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a negação. Ó, a negação, agora ele quer negação. Negação. Em linguagem corrente da proposição. Extintores são vermelhos e cadeiras são azuis. Lembra como, na verdade, antes de iniciar a explicação, a revisão, vamos destacar o conectivo. É o conectivo E, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dizer que esse primeirozinho está aqui, vou chamar de P. O I é um chapeuzinho de cabeça para baixo, tá? Ou seja, o Vzinho de cabeça para baixo. E essa segunda parte eu vou chamar de Q. Como é que eu nego isso, pessoal? Lembra lá que a gente de outras aulas aí, ó, do Deixa eu escrever melhor. Negou. Nega tudo e troca o E pelo O. Deixa eu melhorar. O E. Negou. Nega todo mundo e troca o E pelo O. Beleza? Então, como é que eu nego isso aqui? Vai ficar extintores são vermelhos, ou seja, extintores não são vermelhos, ou cadeiras não são azuis. Vamos procurar isso aqui. Extintores são azuis. Ó. Ele só trocou, nessa primeira aqui, ele só trocou o conectivo, mas não negou. Ele manteve as duas proposições. Então, aqui não é nossa resposta. Vamos para a letra B. Extintores não são vermelhas, certo? Extintores não são vermelhos. E, ó, ele manteve. Então, está errado. Ele tem que trocar pelo O. Lembra? Então, também está errado. Vamos para a letra C. Extintores não são azuis e
Cadeiras não são vermelhas. Ó, manteve o I e ele trocou as posições aqui. Não pode fazer isso, tá? Vamos lá. Letra D, nosso gabarito. Troquei. Neguei, na verdade, neguei todo mundo, ó. Extintores não são vermelhas. Ou cadeiras não são azuis. Perfeitamente. Revisando aqui o negou. Nega todo mundo e troca o E pelo OU. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão número 4. O texto a seguir se virá de baixo para responder as questões. Considere as seguintes proposições. Ó, proposição P. Essas proposições são da outra questão, né? Se chove, então a grama fica molhada. Então, beleza. Agora vamos ver o que a questão está pedindo. R é a negação da proposição P. Ó, R é a proposição a negação da proposição P. Quem é R? R está aqui, ó. Deixa eu mudar de cor para não misturar. R está bem aqui. E P é a primeira. Então vamos lá para P. Está ali azul. Então são essas duas. Eu estou dizendo que R é a negação da proposição P. Então vamos negar a proposição P para poder a gente verificar se é ou não. Se for, tá correto, se não, errado. Beleza. Vamos negar, ó, o se então. Teve o se então, lembra da regra da amante, tá? Teve o se então, para negar o se então, lembra da regra da amante. Como assim regra da amante, professor? Você vai manter a primeira e negar a segunda, tá? Por isso fica bem intuitivo essa ideia da regra da amante, né? Porque se você tem duas ou dois, deu merda, deu ruim, descobriram, mantém a primeira, que a primeira é a sua primeira, e nega a segunda, tá? Cuidado aí. Então, como é que eu nego? Uma negação de P, se P, então Q. Como é que eu nego isso aqui? A negação disso vai ser mantenha a primeira e deixa eu botar da cor para melhorar. Mantenha a primeira e nego. Como é que eu vou manter se eu estou negando? Calma aí, vamos lá. Mantenho a primeira, ó, P, e nego a segunda, tá? Justamente isso. Então quer dizer que o se então vai ser negado com o E. E aqui eu já tenho o E. Beleza? Agora eu vou ter que manter a primeira. Chove, chove. Tá ok, ó. Chove, chove. Tá ok, até agora ok. E vou negar a segunda. A grama fica molhada, eu tenho que falar a grama não fica molhada, tá? Do jeitinho que tá aqui, ó. Então quer dizer que essa é uma negação dessa, tá? Ou seja, a proposição P é a negação da proposição R. Não, a proposição R é a negação da proposição P. Então aqui está correto, corretíssimo. Beleza, pessoal? Quinta e última questão diz o seguinte: julgue o índice a seguir. A equivalência, eu tenho essa equivalência, é sempre verdadeira na lógica proposicional. Aquela ideia de tautologia, né? Quando tudo é sempre verdadeiro. Mas aqui eu tenho duas proposições simples, ó, proposição P e proposição Q. Tem os conectivos ou, se somente se, que é a bicondicional, né? A disjunção, ó, o ou, que é a disjunção, com o tamanho de disjunção inclusiva, bicondicional. E aqui eu tenho o E, que é a conjunção. Para isso, vou montar uma tabelinha verdade. Não era necessário, mas eu vou montar a tabelinha verdade para a gente também revisar. Tá? Também revisar a tabela verdade. Para saber a quantidade de linhas da minha tabela verdade, eu tenho quantas proposições simples? 2. Aí lembra que para saber a quantidade de linhas, sempre vai ser 2 elevado à quantidade de proposições simples. Nesse caso aqui é 2. Então eu vou ter 4 linhas, tá? Aqui eu tenho 1, 2,
1, 2, 3, 4. A coluna da proposição P, coluna da proposição Q, coluna da proposição P ou Q, ou seja, a disjunção, coluna da proposição P e Q, que é a conjunção, e a bicondicional aqui. Deixa eu só anotar para a gente ficar bem organizado. P, Q, P ou Q, P, I, Q, I. Por último, P ou Q, a bicondicional, P e Q. Tá? Então, vamos lá. Verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. Ó, na disjunção, tá? Ou também na disjunção inclusiva, que tem esse símbolozinho aqui de um V para cima, só dá falso quando ambas forem falsas. Se tiver pelo menos uma verdadeira, pelo menos uma ou duas verdadeiras, vai ser verdadeiro. Tá? Teve pelo menos um verdadeiro, vai ser verdadeiro. Beleza, só dá falso, lembra? Só dá falso na disjunção, só dá falso quando ambas forem falsas. Na conjunção, né, que é esse Bzinho cabeça para baixo, só dá verdade quando ambas forem verdades. Então, P e Q, ó, ambas forem verdade, é verdade. O resto dá tudo falso. É como se o E, a conjunção, fosse um anjinho, né? Só aceitasse verdade. Nada de falsidade, nada de falso com ela, beleza? E o se, e somente se, que é a bicondicional, só dá verdade quando ambas os valores lógicos forem iguais. Ou seja, verdadeiro, verdadeiro, vai dar verdadeiro, falso, falso, vai dar falso. Só dá verdade quando ambos os valores lógicos forem iguais. Tá? Deixa eu até marcar aqui para você ver. Verdade, verdade, dá verdade. Falso, falso, dá verdade. Tá? E aqui, ó, deu verdade e falso, vai ser falso. Então, minha gente, a gente conclui que nem sempre vai ser verdadeiro. Tá? Ele está afirmando que sempre é verdadeiro, sempre é uma tautologia, sempre é verdade. Não, isso não é, nesse caso, não é verdade. Então, errado. Beleza? Meu aluno, se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, tá? Deixa seu like, logicamente. Continue estudando, que vai dar certo. Eu estou aqui para te ajudar, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau.